Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E você que parou para ouvir a mensagem, eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, pelo contrário. A bênção do Senhor, ela enriquece, então que esta bênção te alcance todos os dias. Que você possa viver a plenitude de Deus. E que você viva não de aparências, mas viva de uma maneira clara, de uma maneira transparente, que venha refletir o Espírito de Deus sobre a tua vida. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23. Abra bem os teus ouvidos, porque aqui tem uma orientação profunda de Deus para as nossas vidas, principalmente nesses dias que estamos vivendo tanto engano. Esse tempo que nós estamos vivendo, muitos têm falado coisas, muitos têm se colocado em posição de influências, mas na verdade quando você vai ver as suas vidas, não condiz com aquilo que falam. Então cuidado, para você não ser roubado por isso e não ser influenciado por essas mentiras. É por isso que precisamos ter as nossas vidas embasadas pela palavra, vivendo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mateus 23, a partir do verso 1, diz assim, preste atenção. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratique tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que faz é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças, de ser chamados de rabi. Não deixe que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixe que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Que coisa linda, né, queridos? Você prestou atenção que Jesus está criticando a liderança aqui religiosa? Mas olha para quem Jesus se dirige para falar estas coisas. O verso 1 vai dizer que Jesus disse às multidões e aos seus discípulos. Jesus estava ensinando para a multidão e os seus discípulos que tomasse cuidado com esses tipos de lideranças que hoje existe aí, que dizem, professam o nome de Jesus, que fala da palavra, mas na verdade quando vai ver as suas vidas não condizem o que eles pregam. Cuidado. Jesus fala aqui que os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérprete oficiais da lei de Moisés. E aí Jesus fala, pode até praticar o que ele está falando através da Bíblia. Obedeça. Se tem a ver literalmente com a palavra, com os princípios, com os mandamentos de Deus. Mas Jesus fala, mas não façam o que eles ensinam sobre as suas vidas, ou seja, não façam e nem sigam o seu exemplo de vida pessoal.
Queridos, Jesus, ele censura aqui os escribas e os fariseus, que eram a liderança religiosa da época, por causa da hipocrisia. Perceba que a hipocrisia é a grande marca do religioso. O religioso, ele é hipócrita. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que Jesus também os compara como sepulcros caiados. Aparentemente belos, mas dentro podres, cadáveres podres, ou seja, não vive o que pregam, vive somente de aparência, gosta de ser notados, gosta de títulos, gosta de ser honrados pelas pessoas, gosta de sentar à mesa em lugares de honra, só simplesmente para se aparecer. Jesus aqui mostrava a hipocrisia dos religiosos daquela época, porque a censura de Jesus, a indignação de Jesus para com estas pessoas, ou seja, para com estes religiosos, era porque eles não viviam o que eles pregavam. E pior, eles colocavam fardos pesados que nem eles mesmos não suportavam, que nem eles carregavam. Queridos, eu não sei se isso está te lembrando alguma coisa, mas se isso te lembra alguma coisa, alguma liderança, cuidado, porque tem muita gente exigindo demais. Tem muita gente, aí estou falando de liderança, que está ensinando um povo e colocando fardos pesados, exigindo coisas, proibindo coisas, requerendo posicionamento que nem eles mesmos fazem. Cuidado, para de repente você não estar debaixo de um jugo humano. Então, Jesus começa a chamar a atenção aqui dos fariseus, dos religiosos. Por quê? Cuidar de vidas destruídas, discipular os perdidos que se achegam a Cristo e que, na verdade, eles precisam de amor. Esses perdidos, essas almas aflitas, precisam de cuidado pessoal, principalmente porque estão em formação. Não é fácil, é trabalhoso. Isso é algo que demanda tempo, disposição, amor, paciência. E muitos líderes por aí que Deus tem levantado, constituído como pastores para arrebanhar o seu povo, têm vivido uma vida de hipocrisia, porque querem manter a aparência, mas na prática, na realidade, é outra. Não se importa com os aflitos, com os perdidos, com as almas que estão destruídas. Pelo contrário, só exige, só querem, só tira a lã, mas não querem o compromisso de discipular, não querem ter o compromisso, que é trabalhoso mesmo, da formação espiritual das almas. Oh, queridos, infelizmente estamos vivendo esse cenário e as pessoas estão se enganando. As pessoas estão se deixando levar por esse tipo de liderança que tem por aí afora. Liderança que nem te conhece. Liderança que você não pode nem ligar para o seu pastor, sua pastora, para pedir um aconselhamento porque você não tem acesso. Você está entendendo o que Jesus está falando para mim e para você hoje? E quando se fala de cuidado, de discipulado, formação espiritual, é um trabalho mesmo penoso, mas é o trabalho do corpo de Cristo, queridos. Esse é o trabalho da igreja. É um trabalho que tem que ser feito com amor. Tem que ser feito também em alinhamento ao cumprimento do envio apostólico, profético, que Deus determinou para a sua igreja. Agora, o fariseu, entretanto, prefere a estratégia do legalismo, ou seja, colocar terror, colocar medo. Deixa eu te dizer algo aqui para você que está me ouvindo. A Bíblia vai nos ensinar que não é por força nem por violência. O terror, o medo, a pressão jamais vai simbolizar resultados que
o amor por si só vai trazer. Jamais vai produzir os mesmos resultados que o amor produz na formação e no discipulado. Não adianta botar pressão, terror, opressão na vida das pessoas, que isso não vai funcionar. E se assim acontecer, não serão discípulos, serão simplesmente pessoas que seguem a um regime bruto, a um regime opressor, que a Bíblia não respalda, porque a palavra de Deus não nos ensina assim. Então, cuidado. Procure estar em um lugar que tenha acolhimento, que tenha liderança, que tenha ainda a disposição de cuidar, de formar espiritualmente, de cuidar com amor, de tratar. Cuidado. Você que está aí em alguns lugares, não seja mais um na multidão e não fique comendo tudo que o altar está soltando, não. Verifique nas escrituras se condiz com a palavra. Queridos, Jesus está falando aqui para as multidões aqui. Jesus está falando para você que está me ouvindo. Jesus está falando para você que é discípulo, você que decidiu a servi-lo. Tem esses critérios, tá? Coloca isso na ponta da caneta, reflita e comece a analisar o ambiente que você está frequentando, o ambiente que você congrega, e veja se só tem hipocrisia e aparência ou se de fato prega o evangelho genuíno, se vive a verdade. Fique com essa reflexão no teu coração. Essa palavra estava queimando no meu coração. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que estão passando por algumas situações religiosas e precisa sair debaixo desse jugo maligno, porque Deus não te quer neste lugar. O Senhor te chamou para ser livre em Deus, para ser livre na adoração. Você tem uma identidade espiritual e celestial. O Senhor nos chamou para sermos livres, libertos. Foi para isso que o Filho do Homem morreu, para nos trazer libertação. Sermos livres. Fecha teus olhos, quero orar por você. Amado Senhor e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir através do teu Espírito Santo que haja, Pai, uma libertação na vida do teu povo, que teu povo possa abrir os olhos e ter discernimento, meu Pai, dos altares, da liderança, que eles possam estar debaixo de autoridade, de pessoas de liderança que de fato te servem, que de fato, meu Senhor, ama, que de fato, Pai, está disponível a trabalhar com amor na construção e no cuidado da formação espiritual do teu povo. Pai, eu oro nesse dia de hoje para que esses falsos líderes, esses falsos mestres caiam por terra, sejam desmascarados, para que a tua igreja, Pai, possa ser acolhida da maneira que ela tem que ser, para que as almas que estão destruídas, para que as almas que estão aflitas, abatidas, possam receber a assistência devida necessária que o Senhor disponibilizou para cada uma delas. Essa é a oração que eu faço. Faz uma revolução, Pai, nesses dias no nosso meio, no meio do teu povo, soprando, tirando do meio do teu povo todo espírito de hipocrisia, toda aparência, porque infelizmente vivemos uma era, Pai, aonde é mais importante a aparência do que o conteúdo. Pessoas têm se perdido, pessoas até nem sabem mais quem são, porque têm se permitido para viver somente na aparência. Que essa malignidade, essa potestade infeliz caia por terra no nosso meio, em nome de Jesus. Que teu povo discirna aonde o Senhor está, aonde a tua presença se encontra, para que eles possam ser livres e te servir na totalidade. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Se inscreve no nosso canal se não se inscreveu. Deixa aqui seu link, seu like, deixa seu comentário e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, sendo missionário do Levando a Palavra. Deus abençoe.